Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo João Paulo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fato da União Europeia ter aceitado a tarifa do Donald Trump de 15%, né, entre os países, o que está sendo muito criticado, tá? A presidente da União Europeia, ela aceitou, né, essa negociação, essa tarifa de 15%, só que ela está sendo muito criticada lá fora, dentro da União Europeia, por outros países, porque isso é uma taxa muito grande, né? Ah, tendo em vista que os Estados Unidos tinha uma taxa de mais ou menos 1% ali, com a União Europeia, 15% representa muito, né, para eles. E ela está sendo muito criticada. Vamos ver isso melhor e depois eu vou trazer também um trecho da fala dela. Os acordos que os Estados Unidos fez com a União Europeia, a negociação com a China, mas para você ter uma noção, você que nos acompanha, do estrago que é esse acordo Estados Unidos-União Europeia. Vem comigo que eu vou te explicar. Os Estados Unidos e a União Europeia chegaram ontem a um acordo comercial que reduz, e atenção para a palavra, tá? Para 15% a sobretaxa prevista para produtos europeus entrarem em território americano. Eu estou falando que reduz porque o pacto que foi negociado há meses evitava uma guerra comercial entre os dois lados, que representam quase um terço do comércio global. E Donald Trump ameaçava taxar os produtos europeus em 30% se não houvesse um entendimento. Os termos ainda precisam ser aprovados pelos países membros da União Europeia para terem validade. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comemorou o tratado como um grande negócio, um acordo enorme que traria estabilidade, aspas, e previsibilidade para o comércio entre os dois países. Já o primeiro-ministro da França, François Bayrou, criticou o acordo, afirmando que o bloco se mostrou submisso aos interesses americanos e que o tratado representa um dia sombrio para os europeus. O primeiro-ministro da França, Pedro Sánchez, declarou que valoriza o esforço da Comissão Europeia, que até apoia o pacto, mas sem entusiasmo. Por outro lado, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, diz que o acordo europeu foi pior do que o obtido pelo Reino Unido em maio. Donald Trump engoliu Ursula von der Leyen no café da manhã, declarou Orbán. Gente, sabe por quê que tem tanto crítica em relação ao acordo que fechou a União Europeia? Porque é exatamente essa a tática de Donald Trump. Ele ameaçou com uma tarifa de 30%, aí as manchetes estão todas assim, reduz. Eu fui pesquisar. Sabe quanto é a média de tarifas hoje de importação de produtos europeus para os Estados Unidos? 1%. 1%. 1%. Os americanos agora vão começar a cobrar 15% dos produtos europeus que vão para os Estados Unidos. Tem noção do aumento de custo que é isso, Josias? Então, essa é a tática do Donald Trump, né, gente? Inclusive, tem pesquisadores já falando sobre a tática dele, que é chamada da tática do louco, né? Então, ele vai lá, ele para negociar com os países, ele joga uma taxa, uma tarifa bem acima do que ele realmente quer cobrar, né? Que é o caso da União Europeia. Antes havia dito que iria cobrar uma taxa de 30%. E aí, quando você vê uma redução de 15%, você fala, nossa, uma redução muito grande, né? Pela metade. Mas, na verdade, essa é uma estratégia, né, gente? Essa é uma estratégia de negociação. Porém, isso é muito alto ainda, 15% é muito alto. E a Úrsula, né, que é a presidente da União Europeia, ela tá sendo muito criticada lá fora, né? E, inclusive, estão falando aqui, ó, essa manchete eu trouxe do Financial Times, que diz como a União Europeia sucumbiu ao rolo compressor tarifário de Donald Trump, né? Alemanha e França criticam o acordo da União Europeia. Euro cai com investidores apostando que o acordo comercial tão esperado prejudicará a economia da zona do euro, né? Então, é isso, gente. A fabricantes de uísque pedem retorno permanente de tarifa zero. Explicador. O que a União Europeia... e aqui é a continuação da matéria, enfim, né? Então, assim, muitos políticos lá estão dizendo que, na verdade, essa taxa é muito prejudicial para os outros países da Europa como um todo, né? E eu trouxe aqui também agora um trecho da fala dela, né? Vamos ver esse vídeo aqui, onde ela dá uma coletiva de imprensa explicando. Este é um acordo entre as duas maiores economias do mundo. Comercializamos 1,7 trilhão de euros por ano. Juntos, somos um mercado de 800 milhões de pessoas e representamos quase 44% do PIB global. Poucas semanas após a cúpula da OTAN, este é o segundo pilar que reafirma a parceria transatlântica. Permitam-me entrar em alguns detalhes. Estabilizamos uma tarifa única de 15% para a grande maioria das exportações da UE.
Essa taxa se aplica à maioria dos setores, incluindo automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos. Esses 15% são um teto claro, ou seja, sem acúmulo, tudo incluso. Isso traz a clareza tão necessária para nossos cidadãos e empresas, e isso é absolutamente crucial. Hoje também concordamos com tarifa zero para ambos os lados, em uma série de produtos estratégicos. Isso inclui todas as aeronaves e peças componentes, certos produtos químicos, alguns genéricos, equipamentos para semicondutores, determinados produtos agropecuários, recursos naturais e matérias-primas críticas. E continuaremos trabalhando para adicionar mais produtos a essa lista. Sobre aço e alumínio, a União Europeia e o Zepora enfrentam o desafio externo comum do excesso de capacidade global. Trabalharemos juntos para garantir uma concorrência global justa e para reduzir as barreiras entre nós. As tarifas serão reduzidas e o sistema de cotas será implementado. Também aumentaremos nossa cooperação energética. As compras de produtos energéticos do ZEUA diversificarão nossas fontes de abastecimento e contribuirão para a segurança energética da Europa. Substituiremos o gás e o petróleo russos por compras significativas de GNL, petróleo e combustíveis nucleares do ZEUA. Chips de IA do ZEUAIRA ajudarão a impulsionar nossas gigafábricas de IA e ajudarão o ZEUAIA a manter sua vantagem tecnológica. Hoje, com este acordo, estamos criando mais previsibilidade para nossas empresas. Nestes tempos turbulentos, isso é necessário para que nossas empresas possam planejar e investir. Estamos garantindo alívio tarifário imediato. E isso terá um impacto claro nos resultados financeiros das nossas empresas. E com este acordo, estamos garantindo acesso ao nosso maior mercado de exportação. Ao mesmo tempo, daremos melhor acesso para produtos americanos ao nosso mercado. Isso beneficiará os consumidores europeus e tornará nossas empresas mais competitivas. Este acordo fornece uma estrutura a partir da qual reduziremos ainda mais as tarifas sobre mais produtos, abordaremos barreiras não tarifárias e cooperaremos em segurança econômica, porque quando a União Europeia e os Estados Unidos trabalham juntos como parceiros, os benefícios são tangíveis para ambos os lados. Ao mesmo tempo, estamos construindo uma verdadeira política econômica externa e para isso começamos em casa. Estamos tomando medidas ousadas para tornar a Europa mais competitiva, mais inovadora e mais dinâmica. O nosso mercado único, com seus 450 milhões de consumidores, é nosso maior ativo e nosso porto seguro, especialmente em tempos turbulentos. Também estamos criando novas parcerias comerciais ao redor do mundo, expandindo além das 76 que já possuímos. Concluímos negociações no último mês com o Mercosul, o México e a Indonésia. Em um mundo instável, a Europa é um parceiro confiável e continuaremos a fechar acordos que ajudam a proteger nossa prosperidade. Por fim, quero agradecer pessoalmente ao presidente Trump pelo seu compromisso pessoal e liderança para alcançar esse avanço. Ele é um negociador duro, mas também é um fazedor de acordos. Quero agradecer ao comissário Maroš Šefčovič e à sua equipe pelo trabalho incansável e pela condução habilidosa. Eles fizeram a maior parte do trabalho pesado. E quero agradecer aos nossos Estados-membros pela confiança e pelo compromisso. Nossa unidade é nossa força, tanto em casa quanto no exterior. Continuaremos trabalhando arduamente em benefício de todos os europeus. Muito obrigado. O presidente Trump mencionou o valor de 750 bilhões de dólares. Parece muito. Está dividido em 3 anos, então durante o mandato dele, 250 por ano. E, de fato, ainda temos gás natural liquefeito russo demais chegando novamente pela porta dos fundos à nossa União Europeia e ainda há algum gás e petróleo russos na União Europeia, dos quais não queremos mais. Queremos nos livrar completamente do gás russo, combustíveis fósseis, e, portanto, é muito bem-vindo comprar o GNL mais acessível e de melhor qualidade dos Estados Unidos. E aí, aproximadamente, nossa estimativa é que podemos fazer 250 por ano ao longo de 3 anos. Olá. Sim. Você está conseguindo, por favor? Sim. Ele. Senhora Presidente, para as montadoras europeias, a tarifa agora será de 15% em vez de 2,5% durante o governo Biden. Você acha que isso é realmente um bom acordo? Será possível para as montadoras europeias venderem carros para os Estados Unidos com essa taxa de tarifa? Sim. Não devemos esquecer de onde viemos. Hoje, eles têm 27,5% de tarifas a pagar. Cerca de 25, mais precisamente 2,5%. Então, havia um acúmulo significativo de
diversas tarifas aplicadas. E nós saímos desse patamar para 15%. É geral, em todos os aspectos. O importante era que, para nós, isso inclui não apenas os carros, então reduzimos as tarifas sobre carros para 15%, mas também todos os bens, semicondutores e produtos farmacêuticos. Sim. André. Presidente von der Leyen, a senhora pode esclarecer alguma coisa sobre produtos farmacêuticos? O presidente Trump disse no início da reunião que isso não seria coberto por este acordo. Sabemos que os americanos estão investigando produtos farmacêuticos sob a seção 232. Você tem alguma garantia de que não há mais nada a ser feito na área farmacêutica? Sim. No que diz respeito à União Europeia, está acordado que temos 15% para produtos farmacêuticos. Quaisquer que sejam as decisões posteriores do presidente dos Estados Unidos, como lidar com os produtos farmacêuticos em geral, no mundo todo, isso é assunto para outra folha de papel. Colin? Sim. Madame von der Leyen, para o político eu estava pensando sobre as cotas para o aço. Isso significa que as tarifas serão reduzidas? Não haverá tarifas mesmo após as cotas? Poderia nos dar mais detalhes? Então, é basicamente voltar para, com o Reino Unido, voltar para a cota histórica e criar uma proteção para lidar com o excesso de capacidade global que vemos. Sim. Marca? Desculpe, Mark McBrock Volscom. Só estou curioso porque, na verdade, as negociações duraram 1 hora. Quando eu vi vocês no começo, pensei, vocês dois sentados aí não parecem um casal feliz. Então, como foram as negociações realmente nessa última hora? Foi difícil ou foi só carimbar o que vocês já tinham preparado? Não foi. Muito difícil porque começamos muito distantes um do outro. Foi difícil. Justo, mas foi difícil. E, portanto, com razão. Você viu a tensão no início, então tivemos que trabalhar duro para chegar a uma posição comum e até o final, como sempre em negociações. Você não sabe se vai encontrar o ponto de convergência, a zona de aterrissagem no final, ou se tudo vai desmoronar. Então foi difícil. Mas no final, como tivemos sucesso, é bom e satisfatório. Ok. Tudo bem? Recebemos uma pergunta de... Você está planejando o próximo tipo de medidas para o setor energético e suas mais efetivas no futuro? 15% é certamente um desafio para alguns, mas não devemos esquecer que isso nos mantém com acesso ao mercado americano e o que também estamos fazendo intensamente é diversificar para outras regiões do mundo. E isso abre novos mercados, potenciais novos mercados. A Indonésia, por exemplo, é enorme. São 250 milhões de pessoas. O Mercosul é um mercado enorme com países de mentalidade muito semelhante. O México, por exemplo, e outros que virão. Estamos negociando intensamente com a Índia. Então, sim, as tarifas de 15% estão aí, mas também estamos tentando abrir outros mercados para as empresas europeias. Obrigado. E última pergunta. Presidente da comissão, a senhora meio que disse que este é um acordo quadro. Trump disse que é o fim do assunto há alguns anos. Para onde vamos a partir daqui e quando? E talvez rapidamente sobre o setor agroalimentar. O acordo 0 por 0, o que isso inclui? Então, um acordo quadro significa os números que acabamos de explicar ao público. Mas, claro, os detalhes ainda precisam ser definidos e isso vai acontecer nas próximas semanas. De fato, nós terminamos, temos um acordo para os próximos anos. Isso é muito bom. Mas também no setor agrícola, nós deixamos muito claro que havia tarifas que não poderiam ser reduzidas. Então, isso ficou claro desde o início e por isso as mantivemos. E isso mostra que precisamos aprofundar outros temas dentro do quadro que descrevi para realmente resolver os detalhes nos próximos dias e semanas. No setor de alimentos e bebidas, o 0 a 0 inclui álcool, destilados e vinho? Não, ainda não há uma decisão sobre isso. Isso é algo que precisa ser resolvido nos próximos dias. Isso é bom. Muito obrigado a todos. Obrigado. Bom, então é isso, né, gente? A gente viu, na verdade, um rebaixamento total, assim, da União Europeia, né? Infelizmente, como muitos criticaram, realmente com razão, né? A União Europeia se rebaixou completamente, né? Mas infelizmente também eles estão numa posição um pouco complicada, um pouco complexa, porque ali na União Europeia você tem vários países, né? Vários países com culturas diferentes, com, enfim, com diferenças muito grandes, culturais, diferenças de opiniões ali dentro, que divergem muito, mas também eles estão um pouco reféns dos Estados Unidos, principalmente por conta da OTAN, né, e de toda a questão militar e de segurança da União Europeia, né? A União Europeia faz parte da OTAN, que é o Tratado dos Estados Unidos, então basicamente
a União Europeia reduziu muito o seu investimento em militarização, né, os países membros. Então, hoje em dia, quem cuida da segurança da Europa como um todo, né, de modo geral, assim, é os Estados Unidos, né? E toda aquela questão da guerra da Ucrânia contra a Rússia meio que causa um medo deles, então ao mesmo tempo eles não querem desagradar os Estados Unidos, né? Vocês viram que ela disse ali várias coisas que também dá a entender de que a União Europeia como um todo quer um afastamento da Rússia, né? Provavelmente, com certeza, isso foi negociado com o Donald Trump e com os Estados Unidos. Ela disse que não querem mais receberem o gás da Rússia e querem receber isso mais dos Estados Unidos, né? Fazer acordos e criar caminhos para que isso seja feito diretamente com os Estados Unidos, como uma tentativa também, né, de isolar a Rússia, né? Isso toda na questão geopolítica ali, porque a Rússia é uma ameaça para a Europa como um todo, né? Então, eles têm medo da Rússia, ao mesmo tempo eles não têm um poderio militar para contrapor a Rússia. Então, quem faz esse papel é os Estados Unidos por meio da OTAN. Então, eles estão ali meio que fazendo esse jogo de cintura. Ao mesmo tempo, eles não podem desagradar 100% dos Estados Unidos, porque senão os Estados Unidos podem chegar e falar assim, tá bom, então agora vocês se virem com a segurança de vocês. E aí ferrou, né? E aí ferrou porque a Europa não consegue mais fazer isso sozinha, por conta própria. Mas isso já tem uma tendência, isso já foi trazido em outras reportagens também, né, de que a própria União Europeia já está aumentando o seu investimento em militarização, né, em investimento, enfim, nas suas próprias... Enfim, nos seus próprios soldados, nas suas próprias forças armadas, porque com toda essa questão geopolítica do Donald Trump meio que dando as costas para a Ucrânia, teve toda aquela questão no começo do mandato dele que ele falou com o Zelensky, o presidente da Ucrânia, dizendo que esse é um problema deles, que eles vão ter que enfrentar isso e tudo mais, e aí a União Europeia vendo esse movimento de que o Donald Trump e que os Estados Unidos já não querem mais tanto assim se meter, né, na política, nas guerras externas, eles já, peraí, a gente vai ter que começar a se defender. Então já começou sim o movimento da própria União Europeia para aumentarem os seus investimentos em forças armadas, enfim, para garantirem a sua própria segurança, né? Mas, bom, o que a gente vê aqui é uma subserviência, né? Infelizmente abaixaram a cabeça, engoliram esse sapo, né? Até mesmo o Brasil está dando uma resposta maior. O caso do Brasil é ainda um pouco mais complicado porque a gente ainda não conseguiu chegar num consenso, né? Apesar dos diplomatas brasileiros estarem trabalhando duro nisso, infelizmente Donald Trump ainda não cedeu. O Brasil também não conseguiu desbaratinar toda essa questão, e o que está sendo cogitado, né, que talvez possa ser usado como uma carta na manga aí, no caso do Brasil, é a questão das patentes na área farmacêutica, né? Então a gente tem muitos produtos importados dos Estados Unidos, né, que são patentes deles, e aí o Brasil pode simplesmente virar e falar assim, tá bom, vocês vão manter a taxa de 50%, então nós vamos aqui quebrar essas patentes e nós vamos começar a produzir esses medicamentos aqui. Isso aí é um risco para os Estados Unidos, né? Porque aí também prejudica eles de uma certa forma, então pode haver sim uma possibilidade de utilizarem essa estratégia de patentes, mas também não foi confirmado nada, né? Então essa é toda a questão, né? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreva aqui no meu canal, porque aqui eu sempre trago conteúdos como esse. Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.